Então aqui vamos analisar os goleiros, né? Barcelona e Inter, jogaço da Champions League. Vou passar com detalhes ali toda a movimentação dos goleiros, as ações, questões técnicas, tomada de decisão, posicionamento, aquilo que o goleiro precisa para melhorar o seu jogo, para que ele evolua. E você que acompanha o canal, eu sei que gosta desse conteúdo. Então vamos lá. Né, a primeira partida, aliás, o jogo de semifinal da Champions League, né, que daria vaga para a final. Você vê como, né, muitas ações houveram, né, tiveram aí no jogo, e eu vou mostrar com riqueza de detalhes algumas situações do jogo, tá? Então, primeira ação do jogo que ocorreu, vou aqui mostrar para você, uma situação ali cara a cara, né, com o goleirão do Barcelona. Então vamos ver novamente a origem da jogada. Uma situação ali que o atacante adversário chegou frente ao goleirão, cara a cara, o goleirão ainda titubeou, foi para um lado, mas conseguiu ali fazer a defesa, né? Espalmando essa bola. Você vê que no movimento é muito importante isso, ó. Ele sai fechando o ângulo do jogador adversário. Então, ó, ele sai, né? A decisão dele foi precisa, ele se posiciona ali mais adiantado, então você vê que o posicionamento dele é perfeito para esse tipo de ação, né? E ali, ó, ele faz, né, o que a gente fala, né, fecha os dois cantos do jogador adversário, posicionando mais à frente, esperando ali a definição do atacante, né, para fazer aquela defesa no confronto, exercício que a gente elabora sempre aí nos treinos para goleiro. Então, se ele tivesse, por exemplo, posicionado um pouco mais para trás, ali na linha, e o atacante estivesse próximo a ele, com certeza ele receberia esse gol, né? Então, muito importante isso. Então, aqui, ó, o passo a passo ensinando ali a figura 1, 2, 3, o goleiro diminuindo o ângulo, fechando realmente ali toda a possibilidade do atacante de realizar o gol. Então, quanto mais o jogador adversário vai chegando próximo ao goleiro, facilita melhor essa ação do confronto aí para que, né, o goleiro consiga sair com êxito. E ali foi uma defesa muito interessante, né? Saiu ali nos pés, conseguiu dar o tapa na bola. E aqui, né, vamos voltar aqui para a origem também. Vou até fazer uma correção do vídeo, para que ele fique um pouco mais alinhado aqui para a gente. Vamos lá. Então, na sequência da jogada, né, uma situação ali, um chute de fora da área, um pouco na diagonal. Você vê o ótimo posicionamento do goleiro da Inter, né, realizando ali a entrada, né, a entradinha ali, que a gente diz a cama. Então, primeira movimentação, chute diagonal, posicionou ali, estava bem colocado na bissetriz, que a gente diz, né? Fechando um pouco mais o canto esquerdo dele, tá? E ali o movimento da técnica da entrada da cama. Então, importante sempre a gente realizando esses trabalhos, tanto analítico como, enfim, como global, mas o goleiro tendo uma boa execução do movimento. Aqui, uma cobertura, principalmente tratando-se de um jogo aí que sabemos, né, o Barcelona jogando com uma linha de defesa, né, jogando mais acima, adiantado, então o goleiro tem que estar sempre atento na cobertura, né, então também é muito trabalhado isso nos clubes de futebol. Os treinadores de goleiros precisam criar soluções aí nessas ações do goleiro, né, realizando essas coberturas, estando atento a essa movimentação tática. Vou até retornar, que é uma coisa que, inclusive, vou até reforçar um assunto que ocorreu aí nessa temporada minha aqui trabalhando no futebol, em relação aos trabalhos reduzidos, né? O treino reduzido, aquele trabalho que é um pouco mais fechado ali, com as dimensões do campo próximas, né? O gol próximo do outro ali, o jogador tomando decisões rápidas, com dois toques na bola, e o goleiro muitas vezes inserido nesse treino, reagindo bastante, é muito válido,
você fazer esse tipo de trabalho, tanto para jogador, raciocinar rápido, toque de bola, como para o goleiro nos aspectos de reação. Mas uma coisa que a gente sente falta são dos treinos coletivos de antigamente, em que o campo era aberto, as dimensões do campo, que o zagueiro precisa realizar uma cobertura, o goleiro precisa estar ali atento também para sair da área, para também ajudar o setor defensivo. Então, muita atenção, isso sempre falo aqui para os profissionais, na hora de elaborar o treino, também procurar elaborar uns treinos, né, que tenham dimensão do campo, para que o goleiro tome algumas decisões relacionadas à cobertura, né? Então, tu vê a defesa muito adiantada ali do Barcelona em linha, e claro que um time que está jogando com resultado desfavorável vai jogar na retranca, esperando o contra-ataque. Então esse entendimento tático é importante para o goleiro. E ali o goleiro do Barcelona já estava atento ali para fazer a cobertura. Então aqui um chute diagonal, rebateu a bola ali, né? Conseguiu, estava posicionado, espalmou, depois conseguiu controlar a bola. Aqui foi o lance do gol, uma bola jogada ali nas costas, uma bola também bem trabalhada, e ali o gol difícil, né? Um gol difícil ali para o goleiro realizar a defesa, trabalhou bem as passadas em progressão, mas realmente o desfecho ali foi o gol, belíssimo gol. Muito difícil essa bola, porque essa bola foi muito larga, saiu muito fora do alcance do goleiro, diferente de uma situação que aconteceu, que a gente vai detalhar no gol que ocorreu, aliás, na defesa que o goleiro do Inter fez, né? A gente pode ver ali que foi um lance aqui, esse gol foi muito difícil para o goleiro conseguir esboçar algum tipo de reação. Ali, um bate-rebate, e ali o goleiro saiu fechando um pouco, saiu ali tentando aproximar mais a bola, também o setor defensivo ali meio que espanou, enfim, teve algum tipo de situação ali. Acho que mais o setor defensivo poderia ter tirado essa bola, enfim, uma bola complicada para o goleiro. Essa bola aqui, né, um cruzamento, então o goleiro estava fechando mais, vamos ver aqui, estava bem posicionado na primeira trave, você vê que ele está numa posição de expectativa, pronto para reagir, e ali o zagueiro interceptou. Escanteio, vamos ver aqui, escanteio, saiu ali no primeiro pau. Aqui eu falo sempre para os goleiros terem muita atenção, né? Aqui eu acho inadmissível, o goleiro tem que socar essa bola quase na trave. Eu acho que tem que ter um jogador ali, um zagueiro, né, na zona ali, na trave, porque para o goleiro é mais difícil sair nessa bola muito curta na primeira trave, né? E ali ele, mesmo assim, ele foi feliz, socou. Tinham dois jogadores, inclusive, dobrando marcação ali. Ele foi bem ali na primeira trave, saiu com um soco decidido, tudo bem, mas outra situação, saiu socando uma bola, né, que veio rápida, de um cruzamento. Então vamos ver novamente. Então aqui, ó, peraí, mais uma vez aqui, tá? Saindo de soco, legal. Ó, cruzamento com a perna esquerda, então ela vai saindo do goleiro essa bola. Mesmo assim, foi uma bola que dava tempo dele sair, se atirar, projetar o corpo à frente, socando essa bola, antes, antecipando a ação do atacante. Vamos ver aqui um chute, ó, interessante essa situação, né? Vamos lá. A bola foi para fora, legal, né? Mas a gente observa, né, que o goleiro, ele tem que estar, eu sempre falo, né, sempre procuro orientar, procurar fechar o ângulo, né, do jogador adversário, né, procurar saber aonde o jogador adversário está projetado para fazer o arremate gol, a finalização, às vezes numa diagonal, na outra diagonal, e fechar um pouco mais o arremate, o ângulo do jogador, né, respeitando a bissetriz. Mas aqui nessa situação a gente vê que o goleiro podia estar posicionado um pouco mais para o lado direito, né?
Podia estar um pouquinho mais para o lado direito. Por quê? Porque esses jogadores à frente estariam fechando mais o lado esquerdo dele. Por mais que, se não tivesse esses jogadores à frente, ele pudesse estar um pouco mais para o lado esquerdo, mas esse posicionamento ele podia estar um pouco mais para o lado esquerdo, tá? Ó, então aqui, ó, mais uma vez, até reforcei, ó. Os dois jogadores aqui do Barcelona, eles estão fechando quase todo o lado esquerdo do goleiro. E eu vejo que o goleiro está muito atrás ainda, então ele podia estar com um passinho mais aqui, podia expor mais o lado, por mais que o chute viesse do lado esquerdo dele aqui, ele podia estar um pouco mais posicionado para o lado direito, né, nesse arremate aqui. Ó. Os dois jogadores fecham esse lado esquerdo dele, então, né, é importante esse discernimento do goleiro. Eu achei que estava bem atrás dos jogadores ali. É importante posicionamento do goleiro. Aqui um cruzamento na área. O arremate ao gol. Então, aqui também estava atento. Vamos ver se a gente extrai alguma coisa aqui desse lance. Situação de perigo é o pênalti. A batida forte, firme, pênalti. Claro, existem teorias. Num tipo de jogo, a gente procura talvez surpreender, esperar um pouco mais ali, ou ir na intuição. Existem inúmeras, né, como é que eu posso dizer? O pênalti é muito peculiar, né, para o goleiro. Então, cada um tem o preparador de goleiro nesse nível, tem os scouts dos batedores, então sabe ali, já passa para o goleiro, ó, fulano de tal, camisa 10, bate mais no canto esquerdo, ó, fulano de tal bate mais no meio do gol. Então, também é um outro tipo de situação em que eu particularmente gosto de estudar. Se eu tô, por exemplo, eu sou treinador de goleiro, trabalhei já em profissional, então eu observava vários jogos, aquela determinada equipe que a gente fosse enfrentar, e claro, observava, né, os principais batedores e via ali no scout deles em qual área que eles batiam mais os pênaltis. Aí passava pro meu goleiro, olha, fulano bate mais do lado direito, bate esquerdo, alto, baixo, esse aqui bate no meio. Então, existe um estudo para isso, mas também existe aquela questão da intuição do goleiro, né, de sentir o momento e ali determinar o canto que vai saltar ou vai esperar. Então é muito peculiar, muito particular isso. Vamos lá. Então aqui o gol, aí saiu um gol do Barcelona. Então, bola chapada, né? Sem marcação nenhuma, chapou na gaveta ali, sem chances pro goleirão. Bola difícil, com muita facilidade, inclusive. Achei um gol assim. A gente vê uma defesa tão sólida como a Inter levar um gol desse. E aqui uma defesa, né, você vê, tava bem posicionado no canto direito dele ali, né, na diagonal, só deitou o corpo, espalmou a bola, tá vendo? O chute saiu, tava ali ó, posicionado mais pro lado direito, né? Tinha um jogador um pouco na diagonal dele, mas não interferiu no posicionamento dele ali no gol, né, nesse chute diagonal. E aqui a defesa, o milagre, né? Aqui aquela defesa que garante que ganha título, que ganha jogo, em que o goleiro realmente, a partir desse momento, realmente ele cresceu no jogo, né? Aí é que eu falo, a confiança, entra o aspecto emocional do goleiro nisso, né? Vários fatores acontecem. Então você faz uma defesa com um alto grau de dificuldade como essa, você fica grandão na partida, então, e ali vamos dissecar o que ocorreu, né? Vamos dissecar todas as nuances, as possibilidades que aconteceram. Então, vamos lá. Primeira situação, né, que aconteceu. Primeiro a passada, você vê que ele apoia uma das mãos no chão. Vou pegar a origem da jogada aqui, vamos ver como é que é. Vamos ver aqui, mais próximo. Ó.
a primeira parte aqui. Isso. Aqui, vamos lá. Vou parar. Ó, o chute. Você vê que ele tinha certeza que esse jogador ia bater cruzado. Ele tinha certeza. Tanto que ele estava armando, aí ele perdeu, ele apoiou o braço no chão. E aí ele trabalhou as passadinhas, umas passadas muito curtas. E aí já se atirou na intuição. Fez a defesa na reação. Chute de curta distância, com alto grau de dificuldade. Apesar da bola ter ido em cima dele, foi um chute forte, né? E ali alguns detalhes que a gente vai complementar. Então, tu vê, observem, ele vai dar a passada, ele consegue responder, ele consegue... O que vai determinar a defesa é uma passada curta com a perna direita dele. Olha lá, essa passada aqui, e é difícil pra caramba isso, porque geralmente quando você dá uma passada dessa, geralmente você faz a alavanca, você coloca o pé de apoio com o pé esquerdo, né? E ali não, ele foi com o pé direito. E ali ele já cresceu uma amplitude de movimento naquela defesa alta ali, na ponte alta, realizando esse milagre, né? Essa defesa de ganhar título, bicho, realmente é o que determina a diferença de um grande goleiro, né? Olha só. É engraçado que as cores da camisa do Barcelona, da mesma cor que a luva dele. Ou seja, parou realmente nas mãos, né, do goleirão. Aqui um cruzamento na área, perna esquerda, né, do goleiro. Então, ó, olha só, ele estava aqui posicionado, ele não podia se expor muito, estava bem colocado. E a parábola da bola faz uma banana, que diz que ela vai saindo do goleiro, né, mais em direção ali, vai mais saindo um pouco mais fora de ação dele. Foi uma bola rápida, tanto que ele sai, né, ele até poderia sair, mas a bola foi forte. Foi uma bola que não viajou tanto, né, ela foi um pouco mais direcionada com força, e ali ele ficou um pouco no meio do caminho, mas ele estava já posicionado para uma reação também, né? Então aqui, se tivesse algum cabeceio, algum chute, ele já estava reposicionado para realizar uma defesa na reação. Aí, muito parecido o lance, né? E o que me assusta é que, né, a equipe, né, o time da Inter é uma equipe muito consistente nessas bolas aéreas, mas eles deram muita brecha aí nessas jogadas aéreas, eu achei. E aqui foi o gol que saiu, então, ó, uma bola esquerda, bola saindo também do goleiro, uma bola forte, e ali sem marcação nenhuma, né? Em que o defensor ficou ali, olha lá, vamos observar, ó, falha na marcação ali, né? Sozinho, ou seja, tinham dois jogadores, inclusive, e um jogador de frente, esqueceram que vinha ali mais na diagonal, e uma testada. E o que poderia ser feito aqui? Muito difícil, né? Próximo ao gol é uma bola forte para reagir, complicado, né? Aqui, uma falta. Eu acredito que ele já estaria nessa bola, se fosse no gol. Mas ele foi para conferir. Aqui, vamos ver, deu um tapinha na bola, que eu digo para o goleiro, né? Procurar, se for rebater, rebate para as diagonais. Deu um tapa providencial, aquele tapa para tirar do raio de ação do gol, que é importante, né, não deixar aquela bola para o meio, dando continuidade a ela. E aqui o gol. Então aqui vamos ver a situação do gol. Então o que poderia ter sido, a gente sempre fica com aquela, a gente que é goleiro, profissional da área, a gente sempre procura buscar, não existe a gente sempre acha que todas as bolas são defensáveis, então a gente vai procurar ali descrever um pouco dessa situação. Então o chute ali, o primeiro chute ele reagiu, estava bem posicionado na diagonal, e aí ele, vamos ver aqui foi o gol, rebateu, né? Vamos observar aqui, então, o que poderia ter sido feito ali, né? E podia ter, talvez ali, nessa situação, ó, ele estava bem posicionado na bissetriz ali, né? Fechando mais o canto direito dele, né? Um pouquinho mais à frente, não estava dentro do gol, e ali, ó, na bissetriz, né, que eu sempre falo, opa, fugiu aqui. Peraí, deixa eu mudar minha foto, a minha imagem. Ó, a bissetriz, isso eu falo muito no curso que eu ensino, do posicionamento do goleiro essencial. Goleiros baixos, às vezes, os goleiros às vezes que querem
se diferenciar, se eles conseguem trabalhar as passadas e o ótimo posicionamento do gol, cara, realmente faz a diferença. Então, falo muito isso no curso. Então aqui ele estava bem posicionado, fechando o ângulo, né? E aqui eu acho que ele poderia talvez ter rebatido essa bola direto, né, com força ali para diagonal. Mas é muito difícil. Isso talvez ele tenha pensado isso no final do jogo, ou, né, em alguma situação ali, mas mesmo assim sempre fica aquele, pô, a gente quer extrair o que é de melhor para nós e melhorar. Então toda a situação a gente procura observar com esse olhar raio-x, né? Não estou dizendo que falhou, jamais. Não houve falha, tudo o que poderia ter sido feito para que talvez aquela resolução desse problema pudesse ser melhor. Então, e ali o chute forte, cruzamento na área, perna direita do batedor, ó, a parábola ali, a bola, ela acaba saindo mais do goleiro. Você pode observar o posicionamento do goleiro muito bem posicionado, né? Ótimo posicionamento dele ali para tentar sair do gol, por mais que a perna direita, ele já sabendo que essa bola poderia sair mais dele. Então, tá? Uma falta diagonal, saindo aí, ó. E aí depois ele já estava posicionado aqui, pronto para um arremate, né? Sempre falo a importância do goleiro sempre estar posicionando e reposicionando, posicionando e reposicionando. Cruzamento na área e ali o arremate próximo, muito difícil também, muito difícil, até porque o defensor vinha ali na marcação e também, ao mesmo tempo que vinha na marcação, foi um chute de média distância e ali ele vinha acompanhando a jogada e o zagueiro realmente poderia ter tido mais sucesso aí, ter tentado, né, antecipar a bola ali, e foi alta, né, uma bola alta ali, pegou de surpresa. Aqui outra situação, um arremate cara a cara, né, eu acho que era um momento decisivo também do jogo, próximo a ele, ó, ele sai fechando o ângulo, mais para o lado esquerdo, observando a movimentação do jogador adversário e do seu zagueiro que vinha ali tentando uma recuperação da bola, e ali ele só esperou, reduziu o ângulo, adiantando, e só esperou a finalização, que eu sempre falo para os meus goleiros, esperar a finalização, não antever, não antecipar e fechar o ângulo, como a gente falou anteriormente, ó, na figura 1, 2, 3, fechar o ângulo. Aqui é uma situação frontal, mas aí no meu curso eu ensino as situações que acontecem na diagonal do gol. Reduzir a possibilidade de gol do jogador adversário e também procurar ao máximo não antecipar, né? Não cair antes, não adivinhar. Às vezes o goleiro sai perfeito, fecha o ângulo, mas acaba tentando adivinhar, caindo para um lado, e aí o jogador acaba, nesse tipo de situação, bate no meio do gol e faz o gol. Então, não, diminui o ângulo, fecha a posição ali, fechadinho, e ali no momento que chuta, ele reage perfeitamente. Uma ótima defesa, né? E aqui o gol, né? Uma batida firme, forte, no canto, né? Também, surpreendendo ali o goleirão. Então vamos aqui dissecar esse lance. Aqui eu não digo, nunca, assim, não estou dizendo, quando eu pontuo e falo, não digo que são falhas, mas detalhezinhos que podem fazer a diferença para que você observe no seu treino, no seu jogo e melhore. Então aqui mais uma vez, ó. Cara, eu achei que ele estava muito, muito posicionado na primeira trave, cara. Olha a exposição. É visível. Olha só o quanto que ele tem ali do outro lado, ali, ó. Ó, tanto que eu até vou voltar aqui, ó. Coloco aqui até uma figurinha dele aqui. Vou voltar, ó. Vou parar aqui. Ó, observem bem essa situação, ó. Ó, mais uma vez. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, ele podia estar até entre esses dois jogadores, ia estar até melhor colocado do que totalmente encostado na trave. Ele estava encostado na trave. Se for parar para ver, daria para fazer a defesa? Pô, dificilmente, porque é um chute muito perto, mas o posicionamento de repente poderia estar melhor ali, um pouco mais para o lado direito dele, né?
mais uma vez, voltando a falar, não foi falha, são detalhes, ajustes que a gente observa com atenção. Tá? Numa situação normal, vamos lá, eu vou voltar ao lance aqui rapidamente. Numa situação habitual, por exemplo, né, nesse gol, se não tivesse esses dois jogadores à frente, ele poderia talvez estar um pouco mais posicionado ali, né, para o lado esquerdo dele, mas ali realmente ele deveria estar muito mais ali para o lado direito, né? Então são detalhes que fazem a diferença no jogo. Você goleiro, você profissional da área. Uma saída de gol, né, perfeito ali a saída. Deixa eu voltar aqui, vamos ver aqui o que a gente pode extrair aqui desses lances, né? Então, aqui, cruzamento na área, está bem colocado, esperando o cruzamento, e ali sai no ponto mais alto, atacando essa bola, não utilizou a perna de proteção, preferiu utilizar as duas pernas como alavanca ali para o salto. Ele é um goleiro mais baixo, então ele precisa angariar mais força, né? Tem potência de membros inferiores, de pernas, então, e ali saltou, pegou no ponto mais alto, conseguiu antecipar. Cruzamento na área, a passada rápida do goleiro para se posicionar, esperando ali uma reação. Então aqui, vamos ver. Então, vamos lá. Esse tipo de situação, no primeiro momento, eu falei, bom, eu acho que nunca é uma partida perfeita de um goleiro, né? Sempre vai ter algum tipo de erro. Quando eu vi essa bola, quando eu vi essa situação no jogo, eu falei, bom, sempre vai ter algum errinho que o goleiro vai fazer na partida, e eu pensei, bom, esse foi o erro. Talvez, ó, ele saiu, né, não saiu com uma perna de proteção de joelho, saiu um pouco atabalhoado, poderia ter levado o braço direito, mas não. Se a gente observar bem essa situação, cara, olha só, ele estava ali, ele tinha que estar fechado esperando até uma finalização, porque ali o jogador adversário está dentro da área, mas ele saiu e com um tapinha providencial ele chega a tocar na bola. Toca na bola, é isso, ele toca na bola e tira a trajetória da bola que ia chegar do Lewandowski, do jogador, no atacante. Então ele consegue mais um milagre, mais uma defesa, né, em que ele consegue realizar com a ponta dos dedos, tirando aquela bola, né, porque eu tenho certeza, se ele não tirasse, se ele não tocasse na ponta da luva, com certeza o atacante ia cabecear essa bola e ia fazer o gol nele. Então, cara, foi uma partida incrível, né? Inclusive, vou deixar bem claro aqui, ó, o gol que deu origem, né? O gol que realmente deu sobrevida para a Inter saiu, eu não consegui a origem, mas saiu de um passe longo dele também, tá? Então, se você quiser de repente ver, observar, conseguir assistir o jogo todo, então o goleiro da Inter consegue fazer um passe longo e ali a bola sobra e na lateral diagonal acontece ali o cruzamento e sai o gol e aí eles vão para a prorrogação. Então tu vê que até nesse momento ele foi crucial, realizando, né, um lançamento rápido ali para conseguir realizar o gol. Aqui vamos ver, essa defesa também é outro milagre, outra defesa importantíssima, né? Chute forte, ó, puxou para o lado esquerdo, o defensor balançou, difícil, né? Tava bem posicionado ali, ó, isso que eu falo, ó, como ele já tá melhor posicionado, ó. Tava aqui, ó, e consegue visualizar a bola. Vamos observar, ó, o zagueiro acaba indo mais para o lado esquerdo do goleiro e aí observa, dá uma observada na passada do goleiro, dá uma passadinha curta, ó. Ele vê que o zagueiro fechou o lado dele, o lado esquerdo, ele vê que o zagueiro fechou, olha só os detalhes, né, que acontece. Ele fechou o lado esquerdo, né, do goleirão, o zagueirão, e ali dá uma passadinha curta ali e faz a defesa. E faz a defesa aqui, ó. Vamos voltar a defesa. E faz essa defesa aqui, ó. Ó. E dá uma passadinha, vai ajeitando a passada, mas curta a passada. E esse detalhezinho, ó, ele vai
Olha lá, ele vai dando uma passada e ali está pronto. E aqui já foi um outro chute também, que aconteceu já na fase final. Já foi um outro lance, ó, bem posicionado. Observa-se ali fechando mais o lado esquerdo dele, um pouquinho mais adiantado. Ele só deita o corpo ali e faz a defesa na reação, realizando ali mais uma defesa monstruosa e aí fazendo com que ele tenha realmente realizado essa partida que foi monumental, né? Assim, foi determinante, né, para que o resultado viesse para a Inter. E ali, então a gente conseguiu observar com riqueza de detalhes. Você vê quantas coisas a gente descreve que acontece em que o goleiro precisa estar atento. Não é simplesmente reagir, não é simplesmente treinar, não, tem que saber o objetivo do seu trabalho, aquilo que você vai melhorar, as questões táticas, técnicas, posicionamento. Ou seja, no jogo acontece de tudo. A gente fala de posicionamento, então, pô, o posicionamento do goleiro deve ser realizado todo o treino, né? Tanto as questões de comunicação, tanto de questões de organização defensiva, como a gente colocou ali no jogo, ali num escanteio que teve, em que a bola foi mais na primeira trave, então tinha que ter um jogador ali para cortar essa trajetória. O goleiro tem que saber disso, e ali a gente vai sempre aqui nos conteúdos, realizando os treinos que a gente posta aí diariamente. Se você tem um olhar atento à posição, você professor, você goleiro, e se você quer aprender com muito mais detalhes, né, e chegar aí, né, um nível de excelência muito maior, né, eu sempre falo que eu estou com um curso na Hotmart, Impacto no Gol, Segredo de Ouro dos Grandes Goleiros, com riqueza de detalhes, posicionamento, técnica, do desenvolvimento desde a iniciação até o profissional, questões, né, orientação de faltas, posicionamento, enfim, o curso é o mais completo que tem para você que acompanha, que quer melhorar, que quer evoluir. Então, né, sempre é importante frisar, deixe seu like, muito legal, compartilhe esse vídeo para você que tem algum amigo goleiro, procure aí sempre também aí estar observando com olhar raio-x, né, essas questões aí que a gente passa para você goleiro. Então, valeu e até aí um próximo conteúdo.